Olha, de tempos em tempos, essa notícia que está aqui em cima reaparece e, de cara, eu já vou te dizer que ela está errada. E o argumento para tentar condenar o intercomunicador é sempre o mesmo. Um argumento vazio, um argumento evasivo, um argumento de pouquíssima interpretação ou uma tentativa de estender a interpretação no sentido de condenar esse equipamento aqui. Veja, todo o argumento que é feito sobre o intercomunicador leva em consideração o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele fala, é proibido dirigir veículos, o inciso 6º, e utilizando-se de fone nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou telefone celular. E aí ele prevê infração média e a penalidade de multa. Agora, vamos voltar um pouquinho. É proibido dirigir veículos, artigo inciso 6º, utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou telefone celular. Veja, e aqui a interpretação é clara. Fones nos ouvidos, ou seja, fones de maneira intra-auricular, né? Fones conectados na aparelhagem sonora ou telefone celular, mas instalados nos ouvidos. Não é o caso do intercomunicador. O intercomunicador, ele usa um sistema de alto-falantes conectados na parede do capacete, né? Então todos os alto-falantes do intercomunicador, os alto-falantes internos, eles estão aqui no interior do capacete, na lateral, nos capacetes que a maioria já vem preparado para esse tipo de coisa. E se você olhar a letra da lei, esses falantes, eles ficam sobre o ouvido e não nos ouvidos. Ah, mas vamos tentar interpretar esse negócio. Não, veja bem, existe um princípio de legalidade que, não havendo letra expressa de lei que torne aquilo um ilícito, aquilo não é um ilícito. Então não dá para fazer essa interpretaçãozinha aqui de pegar aquela letra ali de acordo com a conveniência e falar, isso aqui não serve porque a letra fala assim, assim, assado. Não. Ou seja, o que eu estou dizendo para você é que a lei, o Código de Trânsito, não prevê nenhum tipo de ilícito para o uso do intercomunicador. Agora, vamos falar um pouquinho do intercomunicador, para que ele serve. O próprio nome já diz, na essência, o intercomunicador é comunicar-se entre aparelhos. Ou seja, a primeira razão de você usar um intercomunicador é para você falar com a garupa, ou fazer um uso que eu gosto muito, porque traz muita segurança, que é falar com outra pessoa em outra moto que também tenha um aparelho compatível com esse tipo de função. Ou seja, no seu rolê, falar com um monte de gente ao mesmo tempo usando o intercomunicador, isso é muito bom, isso confere segurança. Um segundo uso é você ouvir as direções no intercomunicador, pareado com o seu GPS ou com o seu telefone celular, você ouvir as direções de endereçamento que você colocou ali no GPS. Isso é muito útil. Então, ouvir as direções, ouvir as ruas, ouvir a quilometragem que falta para você virar à esquerda ou à direita, isso é muito útil, porque isso faz com que você mantenha o foco o tempo todo no campo de visão frontal, né? E não fica baixando a cabeça para olhar o GPS que está ali instalado. Então, isso auxilia demais. Um terceiro uso que eu gosto muito é ouvir música. Eu não vejo nenhum tipo de problema em você ouvir música. E aí eu sei qual é o argumento de todo mundo, ou da grande maioria, ou até do pessoal aqui da matéria que eu coloquei um pouquinho antes, né? É que ouvir a música vai tirar a atenção e você não vai ouvir o entorno. Meu amigo, minha amiga, se você estiver no cockpit do seu carro com o vidro hermeticamente fechado e ouvindo música, com o ar-condicionado ligado, eu garanto que você ouve muito menos, e isso é fato, isso já foi testado. Os níveis de ruído, eles caem drasticamente em relação aos ruídos externos, ou seja, no carro, com o ar-condicionado fechado, o vidro alto e o som ligado, você ouve o ambiente externo de maneira muito reduzida. Aqui na moto é diferente, você tem um falante que está conectado no capacete, sobre os ouvidos, ou seja, você tem a passagem de sons do entorno de uma maneira
completamente perfeita, você consegue ouvir o entorno, você consegue ouvir o som do vento, você consegue ouvir a sua música. Agora, como tudo é bom senso, até para tomar água a gente tem que ter bom senso, né? A gente não pode falar de ouvir a música no último limite, porque é claro que vai ter uma diminuição de atenção, é claro que vai ter uma concorrência com os ruídos do trânsito externo, que é importante que você escute. Então, tudo com parcimônia, tudo de um jeito muito comedido, né? Ouvir a sua música num limite de altura que seja compatível, que te dê essa clareza auditiva em relação ao entorno, é perfeito. Agora, vamos lá, vamos falar de um ponto sensível, porque o intercomunicador ele está conectado no aparelho celular, certo? Então, atender a chamada telefônica é legal, apesar de não ter nenhum tipo de restrição do uso do intercomunicador, né? Alguns podem pensar que atender o telefone é um negócio bacana, e aí eu vou ser contra. Porque a gente já sabe, existe um estudo sobre isso, que o uso do aparelho celular, seja no aspecto visual, né, seja no aspecto de teclar o texting, né, que é você teclando ali, o uso do aparelho celular, até falando, ele tem uma concorrência de foco de atenção muito grande, isso pode sim causar algum risco. Então veja, esse uso do celular eu sugiro que não seja feito. Agora, tá, você vai me perguntar, tá bom, então qual que é a vantagem de comprar um intercomunicador se eu não posso atender o celular? Mas veja bem o fluxo. Se você tivesse que parar a sua moto, tirar o capacete, pegar o telefone do bolso, da sua mochila e colocar, esse é um fluxo. Mas se você já tem um dispositivo como esse conectado no celular e você percebe a entrada de uma ligação, você pode parar a sua moto de maneira segura, né, no acostamento, num posto de gasolina, num estacionamento, num recuo, sei lá o que, parar a sua moto e com o capacete, com a moto ligada, completamente conectado ali no trânsito, você fazer uso do intercomunicador para falar com a pessoa sempre de maneira pontual e rápida, porque você está numa zona de trânsito, de tráfego, né? A não ser que você pare completamente, ou seja, não há necessidade de você tirar o capacete, fazer esse movimento de tirar, pegar o telefone, não, ele já está disponível ali, então você pode atender o telefone, falar normalmente com as pessoas e, ato contínuo, desligar. Ou até mesmo, né, e eu faço esse parênteses aqui, você pode emergencialmente atender o telefone e falar só um instante que eu vou parar a moto, ou vou parar aqui o meu veículo e tudo mais, e fazer o procedimento de parada e falar com a pessoa. E tem um outro uso do telefone celular que é um uso efetivamente emergencial. A gente sabe hoje que os telefones eles têm comando de voz e você pode integrar isso nos intercomunicadores. Ou seja, se você tiver uma emergência, você pode disparar um comando de voz para ligar para uma pessoa específica ou para ligar para um serviço de emergência. Então, olha só, esse tipo de equipamento aqui, ó, ele é fundamental para a sua segurança. Ele confere conforto, ele amplifica, ele aumenta a atenção, porque não tira a sua visibilidade do campo de visão frontal para você ficar olhando as direções. Eventualmente, você pode ouvir uma música, eu não vejo nada demais com isso, desde que ela seja baixinha, desde que ela seja compatível com manter o nível de ruído externo perceptível, né? E eventualmente você pode sim atender o telefone celular de maneira segura, com a moto parada, deixando o capacete na cabeça e tudo mais. Então assim, não caia nessa balela, tá? Até porque existe um parecer do CENTRAN de Santa Catarina, parecer 91/2009, e apesar de ser de 2009, ele é um parecer muito atual, porque muitos DETRANs e CONTRANs e tudo mais, eles fazem uso desse parecer que fala justamente esse aspecto que a gente está tratando aqui. Esse parecer é fonte de defesa para muita gente que injustamente ou inadvertidamente é multado por causa do intercomunicador, né? Então, assim, cuidado, conheça o seu direito. Agora, meu amigo, minha amiga, se você está na via pública com o capacete dessa forma aqui, ó, aberta, o que já está errado, né? Porque você sabe que tem que andar com ele fechado, com o fone aqui
e movimentando a boca, como se estivesse falando no celular, é claro que o agente público vai te multar e vai te mudar forte, porque o capacete está aberto, você está fazendo uso de dispositivo, ele está vendo o que você está falando, tal. E aí eu acho que a briga não é boa, eu acho que você vai perder a razão. Então, seja inteligente. Então, muito cuidado com o que você lê por aí, com esse tipo de notícia tendenciosa, porque aqui existem 3 explicações. Ou é falta de informação, o que eu duvido muito, porque as coisas são bem claras hoje em dia, ou é falta de notícia, e aí torna a repetir o negócio para ver se dá uma engajada, ou é interesse de alguém ficar o tempo todo repostando essa inverdade aqui. Muito cuidado, compre o seu intercomunicador, use com cautela, use de maneira moderada e você vai ver que ele ajuda e ajuda muito. Não caia nisso aqui não, tá bom?